Resumo da semana. Bom, depois do primeiro turno das eleições gerais que aconteceram em todo o país, neste último domingo, a Câmara já retomou os trabalhos com votações em plenário. E quem vai falar um pouco sobre isso é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcia Quilissardi? Como vai? Tudo certinho. Bom, uma semana de uma certa movimentação na Câmara dos Deputados. Além do rescaldo das eleições, a gente também teve trabalhos no plenário da Câmara dos Deputados e foram aprovadas duas medidas provisórias, não é, Ana? Uma sobre a preservação, a proteção da saúde em terras indígenas e outra com mudanças na direção da ANTAC, não é, Ana? Isso mesmo, Márcio. A gente teve uma semana com sessão apenas na quarta-feira, em que foram votadas essas duas medidas provisórias citadas por você, mas também foi um momento, Márcio, de muitos discursos ali em plenário de deputados que se reelegeram, né, a gente teve já essa semana o resultado das eleições que aconteceram em primeiro turno no último domingo. Então, a gente teve um momento ali nessa primeira sessão plenária após o primeiro turno das eleições, muitos parlamentares discussando em plenário, agradecendo os votos que receberam, alguns deles agradecendo pela reeleição, outros que não conseguiram se reeleger, agradecendo mesmo assim os votos, e os funcionários da Câmara, seus funcionários de gabinete, os próprios colegas parlamentares, fazendo uma espécie ali de pequeno balanço de mandato. Enfim, foi um momento ali, nessa quarta-feira, de retorno, de reencontro. E também, como você colocou, Márcio, de aprovação de duas medidas provisórias. A primeira delas, que é a medida provisória 1121 de 2022, ela é uma medida provisória que prorroga até o fim do ano, ela mantém até o fim do ano a presença de barreiras sanitárias em territórios indígenas para combate à Covid-19, barreiras sanitárias que devem ser mantidas pela FUNAI. Não é a primeira medida provisória sobre esse assunto, já havia sido votada no ano passado uma medida provisória nesse mesmo sentido, que foi uma exigência, a gente lembra aqui, do Supremo Tribunal Federal, que em 2020 foi provocado ali numa ação de alguns partidos políticos, pedindo que o governo tivesse uma atuação mais incisiva no combate à Covid-19 em territórios indígenas. Por isso foi editada uma primeira medida provisória e essa segunda MP, que foi aprovada nessa semana aqui pelos deputados, a 1121, ela então mantém até o fim do ano essas barreiras sanitárias. A gente tem uma diminuição dos casos de Covid, mas os territórios indígenas, os povos originários, os descendentes de povos originários, eles são mais vulneráveis, né, Márcio? Então, há necessidade, e aí essa aqui a medida provisória coloca, de manter, então, essas barreiras sanitárias. Essa medida provisória, ela precisa ter a votação concluída pelo Congresso, que ainda depende da votação pelo Senado, até o dia 17 de outubro, para não perder a eficácia, não perder a validade. Outra medida provisória que também precisa ser votada até 17 de outubro, e que foi aprovada pelos deputados nessa semana e agora depende da avaliação dos senadores, é a medida provisória 1120 de 2022, que é sobre uma mudança ali nos cargos da ANTAC, que é a agência responsável pela fiscalização de portos, pela navegação, tanto na navegação marítima quanto também fluvial nos rios. A ANTAC, ela é responsável, ela supervisiona 36 portos e 203 terminais de uso privado em um setor aí responsável, Márcio, por 95% das exportações do país. Então, essa medida provisória, ela vem alterando a composição ali da ANTAC, criando 2 novos cargos de direção no conselho da agência, também aumentando de 3 para 5 o número de membros da diretoria colegiada da ANTAC e criando 6 cargos ali de assessoria nessa agência. Como eu disse, então, essas duas medidas provisórias precisam ter a votação concluída até o dia 17 de outubro para não perderem validade. Então, agora falta apenas a análise dos senadores. Márcio. Pois é, Ana, e como você falou, as discussões políticas, as discussões sobre as eleições também dominaram um pouquinho das conversas dos pronunciamentos no plenário da Câmara nesta semana. E, bom, a gente teve uma renovação significativa nas bancadas e também a formação de grandes bancadas partidárias nessas eleições, não é, Ana?
Isso mesmo, Márcio. Essa foi uma semana muito de balanço dos resultados das urnas. Seja os parlamentares, nós jornalistas, analistas políticos, cientistas políticos, os próprios dirigentes partidários, todo mundo ali com os dados da eleição e com muito foco nos dados da Câmara. Porque, embora a gente ainda tenha segundo turno para a disputa presidencial e segundo turno ainda em alguns estados, né, para definição dos próximos governadores, Márcio, essa votação aqui na Câmara ela desperta muita atenção, porque essa composição do parlamento, essa composição ela determina uma série de outras questões. Primeiro, a relação entre executivo e legislativo, é uma relação super importante. Várias medidas colocadas pelo Poder Executivo, pelo próximo governo, tem que passar pelo Congresso. Então, essa construção de base parlamentar é uma construção muito importante. Importante para a democracia, importante nesse relacionamento entre os poderes. Importante também a composição da Câmara, Márcio, vale lembrar aqui, porque o tamanho das bancadas eleitas, ele define, ele é o indicativo para você depois ter a divisão dos fundos eleitoral e partidário, divisão de tempo de rádio e TV, estrutura aqui na casa, por exemplo, se o partido vai ter estrutura de liderança ou não. Também uma questão para saber se os partidos vão ter alcançado ou não sua cláusula de desempenhos, que nesse ano estavam valendo novas regras ali de cláusula de desempenho, e essa cláusula ela define até se o partido vai ter direito aos fundos eleitoral e partidário, a tempo de rádio e TV. Então, por isso, tanta atenção à eleição da Câmara dos Deputados. E como é que ficou? Você já deu alguns indicativos ali de como é que está o mapa dessa eleição. A gente teve uma renovação de 39%, levando em conta aí, Márcio, nessa renovação, o número de deputados que em algum momento assumiram mandato nessa legislatura, essa legislatura que está se encerrando, e que começou em 2019. Então, levando em conta esses parlamentares, a gente teve um índice de 39% de renovação, que significa o quê? 39% dos 513 deputados eleitos nunca assumiram uma cadeira aqui na Câmara dos Deputados, ao menos nessa legislatura. Não quer dizer que eles já não tenham assumido em outras legislaturas, mas nessa especificamente, quer dizer, deputados que hoje já são deputados. Essa renovação, Márcia, ela retomou alguns índices anteriores a 2018, quando essa renovação da Câmara ficou ali numa média de 37% entre 1994 e 2014. Em 2018, a gente teve uma renovação muito alta, de quase 50% da Câmara. E aí, agora, nessas eleições, esse índice voltou ali mais próximo dessa média histórica. Nessa eleição, o partido que mais obteve cadeiras na Câmara dos Deputados foi o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, que passou de uma bancada de hoje 76 deputados para 99 deputados a partir do ano que vem. O segundo partido que obteve maior quantidade de cadeiras, e aí contando a federação de PT, PV e PCdoB, que são os partidos que compõem essa federação, que apoia o outro candidato que está no segundo turno à disputa presidencial, que é o ex-presidente Lula. A federação PT, PV e PCdoB ficou com 80 deputados eleitos, hoje são 68. O PT, na próxima legislatura, apesar de a gente estar falando aí de federação, que é uma novidade dessa eleição, a federação ela permite que os partidos fiquem unidos, atuando como se fosse uma única legenda, mas você tem ali a separação de quanto cada partido levou nessa federação. Então, desses 80, 68 foram eleitos pelo PT, 6 pelo PV e 6 pelo PCdoB. A gente tem também ainda, Márcio, uma fragmentação partidária na Câmara dos Deputados. É claro que essa eleição, até por conta das novas regras, você teve uma diminuição do número de partidos que vão atuar na Câmara na próxima legislatura, mas ainda assim há uma fragmentação partidária no país. Só para a gente ter uma ideia como é que esses números estão. Em 2018, foram eleitos ali parlamentares de 30 partidos. Hoje, a Câmara está com 23 partidos com representação na casa, porque há ali há mudanças nas configurações, enfim, houve fusões entre os partidos, então já teve uma mudança em relação a 2018. E nessa eleição de 2022, a gente teve parlamentares eleitos por 19 partidos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, Márcio, na avaliação dele,
levando em conta tanto o PL, que é o partido do Bolsonaro, mas também outros partidos que compõem hoje a base do governo, o presidente Lira avalia que esse Congresso eleito é um Congresso majoritariamente liberal, conservador e reformador. É isso que o presidente Lira tem falado, e é o que a gente viu, assim, que de fato você teve ali a maior bancada no PL, mas também a segunda maior bancada na federação, que inclui o PT, e é natural que aconteça dessa forma, né, Márcio? Porque são os dois partidos, os dois grupos partidários que estão na disputa de segundo turno para a presidência da República. Exatamente. E outro recorte que a gente pode fazer também é a composição da Câmara dos Deputados em relação à bancada feminina de negros e indígenas. Ana, como é que ficou essa questão? Márcio, a gente teve crescimento nessas três questões, tanto um crescimento da bancada feminina, como um ligeiro crescimento na bancada de parlamentares negros, como também de parlamentares indígenas. Isso, no caso de negros e indígenas, Márcio, é por autodeclaração. O candidato, na hora que ele está ali disputando, ele diz, né, a qual etnia e a qual raça ele se identifica, e aí é por isso que a gente tem esses dados. Bom, vamos lá começar pela bancada feminina. A bancada feminina ela tem tido a cada eleição um aumento no seu número de cadeiras. Nessas eleições de 2022, a gente teve a eleição de 91 deputadas, uma representação a partir do ano que vem, de cerca de 18% da casa. Hoje, essa representação feminina na Câmara dos Deputados está em 15%. A gente tem hoje 77 deputadas. Então, houve um aumento, sim, mas para alguns analistas, a gente tem ali, havia uma expectativa entre alguns de que pudesse ser maior esse aumento. Márcio, foram as primeiras eleições em que você teve uma lei em vigor de combate à violência política de gênero, que você também teve ali emendas constitucionais garantindo no mínimo 30% de recursos para mulheres candidatas, também no mínimo 30% de tempo de rádio e TV, e a definição de que, a partir dessa bancada eleita, os votos dados para mulheres e negros contam em dobro para fins de distribuição dos fundos eleitoral e partidário. Então, havia ali uma expectativa. Houve esse crescimento, sempre é um crescimento importante, Márcio, para você aumentar a representatividade das mulheres na Câmara dos Deputados, mas é porque esse crescimento que ficou ali em menos de 20% nessas eleições, comparado ao crescimento de 2018, foi um crescimento maior em 2018. Em 2018, a bancada teve um crescimento de mais de 50%. E aí, nesse caso agora, esse crescimento em torno um pouco menos de 20%. De toda forma, é importante, e é um crescimento contínuo, não houve recuo. Então, esse crescimento contínuo de mulheres na Câmara dos Deputados é sempre muito importante. Então, 91 deputadas eleitas. Em relação e teve uma questão que eu acho que também é interessante, mas que nessa representatividade é a primeira vez que a Câmara dos Deputados, a partir do ano que vem, vai contar com 2 mulheres trans, né? Foram eleitas 2 parlamentares, a Érica Hilton, de São Paulo, e a Duda Salabé, de Minas Gerais, que são mulheres trans. Isso também foi algo novo aqui na composição da Câmara dos Deputados. Em relação aos parlamentares que se declararam pretos ou pardos, os parlamentares eleitos que lá na candidatura, no registro da candidatura, se declararam pretos ou pardos, a gente teve um aumento de cerca de 8%, pouco mais de 8% no número de cadeiras ocupadas. E aí vou passar aqui uns números, Márcio, para que quem está acompanhando a gente aqui no resumo da semana tenha essa ideia. Em 2018, a gente teve eleitos 102 deputados pardos e 21 deputados pretos. Em 2022, a gente tem 107 deputados pardos e 27 deputados pretos. Pelo IBGE, pretos e pardos compõem, então, os negros, pela definição ali do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na hora de fazer também a análise do perfil da população brasileira como um todo, e é esse critério que é utilizado ali pela Justiça Eleitoral na hora dos candidatos apontarem a que raça eles pertencem. É uma autodeclaração. Então, foi um crescimento pequeno, de cerca de 8%, mas também, como acontece no caso da bancada feminina, Márcio, é sempre importante esse crescimento e é sempre importante você ter uma maior representatividade de negros na Câmara dos Deputados, porque é isso, mostra ali o que é a população brasileira que
majoritariamente, né, é composta por negros, e esse crescimento, então, ele vem crescendo ali aos pouquinhos aqui na Câmara dos Deputados. E analistas políticos entendem que é difícil realmente, às vezes você tem até uma maior representatividade de negros nas câmaras de vereadores, mas à medida que você vai estreitando ali o funil para cargos que têm uma eleição mais difícil, né, mas como o caso da Câmara dos Deputados ou cargos majoritários, esse funil vai ali diminuindo, e é por isso que é importante ter esse trabalho constante dentro dos partidos políticos, seja para dar espaço às mulheres, seja para dar espaço aos negros nessa composição das chapas, das candidaturas e depois também na eleição, que depende também de recurso, Márcio. Por fim, a gente coloca aqui que foram eleitos 5 deputados que se autodeclararam indígenas nessas eleições. A gente tem um deputado que é deputado, o Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, e também foram eleitos a Juliana Cardoso, pelo PT de São Paulo, a Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, e a Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, e a Silvia Wayampi, do PL do Amapá.